livro de Tiago, e quero dizer para os irmãos que eu estou cada dia mais apaixonado por esta epístola, por esse livro, que eu já li tantas vezes na vida, mas dessa vez, de uma maneira toda especial, temos feito uma imersão dentro do livro e o quanto Deus tem falado, ministrado ao meu coração. E nesta manhã nós vamos ministrar sobre o tema submissão a Deus. Pode colocar a belinha, por favor, epístola de Tiago, o tema submissão a Deus. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 4, nós leremos do versículo 1 ao versículo 12. Tiago 4, de 1 a 12. Se você já abriu aí a sua Bíblia, seu aplicativo, pode ficar em pé para a gente ler juntos, tá bom? Depois você permaneça com a sua Bíblia aberta para acompanharmos o texto. Muito importante essa pregação expositiva da palavra e vermos quais são as lições práticas que Deus tem para cada um de nós como igreja. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos estão errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Pode se sentar. Relembrando algumas coisas que nós já estudamos. Tiago havia denunciado que havia rivalidades e disputas entre os irmãos. Você lembra também que a carta de Tiago foi escrita não somente para uma igreja específica, mas para a igreja de uma maneira geral, que naquele tempo era composta por cristãos somente judeus. E junto com 1ª, 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas, são chamadas de carta universal, que é para toda a igreja. E agora Tiago aponta a origem delas, a origem dessas disputas, dessas rivalidades, que era o amor ao mundo, que isso a Bíblia chama também de mundanismo, que não somente provocava conflito entre eles, como os tornava inimigos de Deus. Se é uma coisa que é complicado, é ser inimigo de Deus. Quem aqui quer ser inimigo de Deus? Ninguém. Eu muito menos. Como a gente pode ser inimigo de Deus? É o que nós veremos nesta manhã. E Tiago mostra que somente uma atitude radical de arrependimento e sujeição a Deus poderia curá-los desse amor ao mundo. E esse texto nos leva a refletir algumas coisas muito interessantes. Por que é tão fácil a gente perceber
defeitos na vida dos outros e não na nossa. Por que é tão fácil? Por que é tão fácil na igreja a gente criticar o que a gente não está gostando e nunca se lembrar, ou raramente se lembrar, de reconhecer e elogiar as coisas boas? Por que a gente tem uma tendência a ser negativo? E é importante, quando nós estudamos o texto bíblico, sempre entendermos o contexto. Muitas das interpretações erradas da Bíblia vêm pelo fato de não entendermos o contexto. Tiago, aqui, estava escrevendo para cristãos judeus, lembrando que o Evangelho foi levado aos gentios através de quem? Paulo. Isso só aconteceu 10 anos depois desta carta de Tiago. Então, aqui eram somente cristãos judeus, e os judeus vinham do judaísmo, e o judaísmo tinha uma carga muito forte de leis, de legalismo. Então, Tiago procura trabalhar muito essa questão do legalismo dentre os irmãos. E conforme nós vimos aqui, a semana passada, justamente por essa carga de legalismo, o Marcelo nos falou da necessidade da sabedoria. Nós precisamos de sabedoria, porque se você não age na sabedoria, você age no legalismo. Então não adianta a gente ficar colocando uma série de regras. Você precisa de sabedoria para não andar em vaidade. Você precisa de sabedoria para não andar na cobiça. Você precisa de sabedoria para não ficar falando nas costas dos irmãos. Você precisa de sabedoria para não ficar vivendo em fofoca. Você precisa de sabedoria para viver de uma maneira agradável a Deus. Por isso a gente precisa, conforme viu a semana passada, de sabedoria. E se nós não temos sabedoria, nós corremos o risco de dividir a igreja. Porque essa é a nossa tendência humana. Era exatamente o que estava acontecendo aqui com os cristãos referidos por Tiago. A falta de sabedoria fazia com que houvesse vários problemas, conforme a gente já estudou todos esses domingos. Acepção de pessoas, desprezo ao pobre, particularmente aos órfãos e viúvas. E hoje vamos verificar sobre esse tema, a submissão a Deus. E algumas pessoas me perguntam, como que pode hoje em dia, na igreja, acontecer isso? Como é que tem fofoca? Como é que tem problemas entre irmãos? Como é que tem isso, aquilo? E eu falo, meu querido, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, o Novo Testamento, e você verá que a Bíblia nunca esconde os perrengues que havia entre os irmãos. Estar numa igreja não significa que nós estejamos agora já prontos para sermos arrebatados. Aliás, se você estiver pronto, prepare-se que Jesus já está te levando. Mas na realidade todos nós estamos em obras no processo de sermos transformados ao caráter de Cristo. Isso significa igreja. Dá uma olhada de novo nesses irmãos que estão próximos. Ou melhor, pega na mão desse irmão que está aí ao seu lado. Esse irmão, que assim como você, é feito de pele, carne, osso e gordura. Esse irmão como você vai virar para ele e falar assim, fala para ele, todos nós estamos no processo de sermos transformados ao caráter de Cristo. Amém. Ou seja, estamos todos em obras. Eu vou te dizer, ninguém consegue ser transformado ao caráter de Cristo sozinho. Por isso a gente precisa de igreja. Por isso estamos aqui. E eu queria apontar com você 3 pontos desse texto que Tiago estuda conosco. Primeiro era a causa dos problemas. A causa de nossos problemas, que é o hedonismo. Está do versículo 1 ao versículo 3. E o que seria o hedonismo? O hedonismo é a busca desenfreada pelo prazer. É quando o meu eu tem que ser satisfeito a qualquer custo. E aqui eu quero explicar melhor. Logicamente, ninguém acordou hoje pensando assim, hoje eu quero ser contrariado. Estou doido para ser contrariado. Só quero fazer coisa que eu não gosto. Né? Ninguém acordou desse jeito.
logicamente, você se alimentou, você se arrumou, você está aqui, você está esperando um dia gostoso. Então não há problema de você querer fazer coisas que você gosta. O que a Bíblia está querendo dizer aqui é quando essa busca ao prazer é o fim em si mesmo da vida da pessoa, passando por cima de Deus, passando por cima do próximo, passando por cima dos conceitos éticos, quando o egoísmo é exacerbado, quando o egoísmo se torna agudo com o objetivo da experiência humana de fazer com que os meus desejos sejam satisfeitos. Eu vivo em função disso, eu passo por cima das pessoas, e isso é complicado. Por quê? Porque no mundo isso é normal, mas para nós não, para o Filho de Deus não. O grande lema da novela das 9, né, hoje em dia, ou novela das 6, essa espírita que vai entrar agora, das novelas, é: eu tenho direito de ser feliz. É esse o conceito, a busca do hedonismo. Eu busco o meu prazer de qualquer maneira. Eu tenho direito de ser feliz, enquanto que a Bíblia diz que o nosso direito é de ser santo. A nossa motivação, como disse o Rafael ontem, é de fazer Deus feliz. Essa deve ser a motivação do cristão. E havia uma situação de conflito na igreja, e isso estava pegando, porque havia hostilidade e antagonismo entre os irmãos. E Tiago disse que no meio deles havia guerra. E quando a gente fala guerra, logicamente, ninguém aqui está pensando que a turma saía de peixeira na mão, metralhadora, não era essa arma. Mas tinha uma arma muito mais perigosa e mortífera: a língua. A língua. Muito mais perigosa. E essa arma estava sendo venenosa e mortal. Porque a língua, meus irmãos, não causa problema somente de guerra entre as nações. A língua traz guerra com Deus. A língua traz guerra com os irmãos. A língua traz guerra entre as famílias. A língua traz guerra com a gente mesmo. E Tiago diz que o verdadeiro problema não estava lá fora, mas estava dentro das pessoas. No versículo 1, ele faz uma pergunta, ele diz assim: de onde vêm as brigas entre vocês? E ele já responde: do nosso próprio eu, dos prazeres da nossa carne. E a Bíblia mostra que, apesar de termos uma nova natureza em Cristo, a guerra da carne contra o Espírito será uma constante por todos os nossos dias. E os cristãos referidos aqui por Tiago mostravam que, apesar de frequentarem a igreja, eram imaturos, viviam como crianças num parque de diversões se degladiando, e que eles estavam lutando por coisas humanas, privilégios, mordomias, quem tinha cargo na igreja, quem era mais importante, bens de consumo, coisas materiais, glória humana, tudo aquilo que o mundo chama de marketing. Porque afinal, a publicidade mostra que feliz é aquela pessoa que usa aquele produto X, aquele produto que a Gabriela Pugliese mostra. É esse o produto. Para você ser feliz, você tem que usar a roupa que a Gisele Bündchen usa, ou o celular que o Neymar usa, porque eles são felizes. Você não viu a cara deles? Andando. Eles são felizes. Então, para você se sentir feliz, você tem que usar essas coisas que eles usam. Mas nem sempre você consegue ter acesso a isso. Você não tem, mas outro irmão tem. E aí eu invejo aquele irmão e passo a ter problema com ele. E começa a falar mal dele. E começa a ter conflitos, porque essas coisas vêm da cobiça da nossa carne. E Tiago, nos versículos 2 e 3, fala que o problema começava com a falta de oração. O problema começava com a falta de oração na igreja. E sem oração, a gente empaca. Querer
Viver uma vida cristã sem oração é você viver empacado. Não adianta como você querer andar com um carro sem gasolina. Não adianta, você vai ficar empurrando na sua própria força e as coisas não vão acontecer. Oração não é opção. Oração é sobrevivência espiritual. E além da oração havia um outro problema. Eles pediam na oração, mas pediam mal. Com qual objetivo? Esbanjar nos seus próprios prazeres. E hoje em dia tem muito uma questão mística da gente orar em nome de Jesus. Lógico que a Bíblia nos orienta, tudo quanto pedimos em nome de Jesus. Mas isso não significa que esse é um termo mágico, que é aí que você fala assim, que em nome de Jesus acontece alguma coisa. Não. Quando fala pedir em nome de Jesus, quer dizer que o nosso pedido tem que ser de acordo com o coração do Pai. E não era isso que acontecia. Eles estavam pedindo coisas para os seus próprios prazeres. A Bíblia está querendo dizer que por detrás do pedido importa a motivação do que você está pedindo. Você pode pedir, mas com os pedidos corretos. Eu achei muito engraçado um comentário do Augusto Nicodemos sobre esse texto. Ele diz que Deus responde de 4 maneiras as nossas orações. Sim, a gente fica contentinho. Não. Espere um pouco, eu estou cuidando disso. E aí a gente corre o risco de ficar ansioso. E o 4, você deve estar brincando. Há orações que são feitas a Deus que parece que Deus responde desse jeito. Você deve estar brincando em fazer um pedido desse. Quando a gente começa a orar com o nosso eu centralizado. E aí a gente tem aquelas orações que são ridículas. Senhor, que o meu time de futebol ganhe o campeonato. Faz um milagre, Senhor. Que todos esses pernas de pau se tornem craques. Senhor, que o meu candidato, que é um ungido de Deus, ganhe essa eleição. Você acha mesmo que Deus se dá a esse tipo de capricho? Quantas bênçãos nós recebemos de Deus que nós nem nos damos conta, que nós nem pedimos, e Deus te abençoa. Até sem você pedir, Deus abençoa. Você, daqui a alguns momentos, quando estiver por detrás da sua montanha de macarronada, que é o seu Monte Moriá, Monte da provisão de Deus, você vai lembrar que você nem pediu pelo almoço, Deus já te deu. Deus nos abençoa em coisas que nós nem nos damos conta. A questão é a gente orar por aquilo que anseia no coração de Deus. E esses irmãos pediam coisas e Deus não respondia porque pediam mal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já aprendeu de Deus através de orações não respondidas? Quando você pediu coisas e Deus não respondeu do jeito que você queria. E eu dou graças a Deus porque Ele não respondeu as orações do jeito que eu queria. Porque se Deus tivesse me atendido em determinadas situações, eu tinha entrado em cada fria. Temos que aprender com as respostas de Deus. Sabe por quê? Porque as nossas orações refletem o que pensamos de Deus. As nossas orações refletem o nosso caráter. E as nossas orações refletem o que nós pensamos do caráter de Deus. Quando você está apressado para parar ali no shopping, para entrar numa lotérica e pagar a conta, ou tem que passar no mercado para comprar rapidinho uma mistura no mercado, e você começa a orar: Senhor, me dá uma vaga nesse estacionamento que está lotado, me dá uma vaga. E aí você vê ali a vaga de idosos ou deficientes, glória a Deus. E você para, e alguém fala: mas aqui é para idoso e deficiente, é rapidinho, aleluia.
é o que a gente pensa de Deus. De um Deus que está disposto a satisfazer os nossos caprichos. E na oração, eles não pediam o que precisavam, pediam o que queriam, o que tinham inveja, com as suas motivações mesquinhas. William tocou aqui num assunto extremamente importante, sobre esse assunto das eleições. Nós estamos orando pelo Brasil, pelo governo de Deus sobre a nossa pátria. Orações do tipo: Senhor, livra-nos daquele candidato tal, e porque aquele não é o candidato do inferno, Senhor, manda para as trevas que venha o meu candidato ungido. Pessoal, usar Deus como cabo eleitoral é furado. Sabe por quê? Porque Jesus é a solução para o nosso Brasil. E se você coloca a sua esperança nesses homens humanos, independente de que partido for, você vai se frustrar. Não force a barra com Deus, porque Ele não dá bola. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor. Então pense na sua oração, o que você pensa do caráter de Deus e do seu próprio caráter. A questão é que o nosso eu nos domina. O nosso eu quer dominar a nossa vontade, e a gente passa a participar do relacionamento com as pessoas, com o próximo, com a igreja, na base do custo-benefício. O que me interessa eu participo, o que não me interessa eu não participo. O que está acontecendo com aquele irmão me diz respeito, sim, eu participo. Se aquele não me diz respeito, não, eu não participo. Ou seja, somente na base do meu eu. Isso é a busca dos prazeres. E aí eu começo a selecionar dentro da igreja aqueles que me interessam e aqueles que não me interessam. Estamos aqui, tomamos a ceia e fica aquele ambiente legal, mas com aquele irmão eu quero longe. Aquele lá, ele está sentado aqui, eu estou lá no mezanino. Participo da ceia e aqui no portão eu já começo a falar mal. E a hora do almoço então é um festival. Reunião das secretárias da Santíssima Trindade, tendo solução para todos os irmãos e para tudo quanto é da igreja. E a gente começa, meus irmãos, a viver uma vida intensa, baseada no próprio eu, porque não é o que é melhor para a igreja, mas é o que é melhor para você, daquilo que você gosta. E essa visão narcisista nos deixa indiferentes às realidades daqueles que realmente perecem, daqueles que estão realmente sofrendo. E a nossa oração começa a ser: Senhor, tira aquele irmão que está me perturbando, tira aquele meu vizinho macumbeiro, tira aquele meu chefe que é daquela outra religião. Eu começo a usar da minha oração para difamar as pessoas e tentar manipular Deus no meu bel prazer. Por isso peço e não recebo, porque peço mal para me esbanjar em meus próprios prazeres, diz a Bíblia. Por isso que o triunfo da graça é sempre a vitória de Deus sobre o nosso próprio eu. Esse é o triunfo da graça, é a vitória de Deus sobre o nosso próprio eu. Isso acontece em nossa caminhada quando aprendemos a amar mais a Deus do que a nós mesmos. Enquanto não amamos mais a Deus do que a nós mesmos, a nossa vida será centralizada em nós. Então, a vitória da graça é o triunfo de Deus sobre nós. Vamos repetir esse trecho? O triunfo da graça é sempre a vitória de Deus sobre o nosso próprio eu. O segundo ponto era a consequência dos nossos problemas, as inimizades. O hedonismo, a paixão pelos prazeres, sempre leva à hostilidade. As pessoas ficavam tão apegadas aos seus desejos que acabavam se tornando hostis para com os irmãos e para com Deus. Além de se tornar aquele porco espinho em relação aos irmãos, espetando todo mundo que chegava perto, ele se tornava hostil com Deus. O Senhor não me deu aquela bênção, eu não vou mais na igreja por um mês. Não vou entregar o dízimo. E não vou ler a Bíblia também. Bom. Começa a fazer bico, marrento com Deus.
Senhor, eu quero aquela mulher de Deus que o Senhor me dê. Uma mulher de Deus, lindo. O cara é mais feio que a fome, mas ele pede uma mulher linda, uma mulher comprometida. Isso aqui, o Senhor tal me dá. Eu quero uma mulher de Deus. E de repente não aparece. Ela não apareceu? Então eu me sinto em liberdade para ir lá no mundo buscar quem eu quero. Já que eu fui nessa campanha de oração, eu fiz o pedido para aquele carro novo. Já que o Senhor não me deu, eu me sinto no direito agora de sair comprando e fazendo o que eu quiser. Porque o Senhor me decepcionou. Porque eu cumpri a minha parte ainda na campanha de oração, para receber a bênção. Aquela bênção que eu queria, que era melhor para mim. Ou como eu não recebi, então agora eu me sinto no direito de sair fazendo o que eu quero. Hostilidade em relação a Deus. A partir de agora, quem manda aqui sou eu. E sabe o resultado disso? É o versículo 4. Adúlteros não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus. Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Eu quero dizer que há certas coisas que você não pode misturar na vida. Por exemplo, você não pode misturar a verdade com a mentira, a fidelidade com a infidelidade. Você não consegue ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. Por exemplo, não adianta eu orar assim: Senhor, eu quero ser uma bênção para minha família. E aí eu sou um grosso cavalão em casa. Senhor, eu quero ser uma bênção para minha família. E aí fica aquela mãe e esposa, uma translocada dentro de casa, mesma doida. E o filho egoísta e desobediente dizendo que quer ser uma bênção em casa. Dá para combinar as orações e a prática? Não. Senhor, eu quero ser uma bênção aqui na igreja. Quero ser usado pelo Senhor. E aí fica com os colegas, com a colega durante a semana. Ou sai para beber na sexta-feira, enche os canecos na sexta, no sábado à noite, e vem aqui na igreja falar: Senhor, o meu coração é teu. Não dá para combinar esse tipo de coisa. Não dá para você querer dizer que quer andar em santidade. Quero andar nos teus caminhos, Senhor, em santidade. E fico vendo pornografia e faço rolo do trabalho durante a semana. Não dá para combinar as duas coisas. Está dando para entender? São duas coisas que eu tenho que decidir o que eu quero. Adolescente, pré-adolescente, uma geração tão abençoada. Mas ele tem que decidir. Ou ele começa a ler a Bíblia, ou ele continua vendo os vídeos, os reacts ali do Lucas Neto e do Felipe Neto. Não dá para fazer as duas coisas. Ou ele segue a Bíblia, ou ele segue o Felipe e o Lucas Neto, que tem mais de 2 milhões de seguidores. Porque eles falam coisas totalmente opostas. Eu estou vendo uma cara aqui de interrogação dos pais. Quem tem filho aqui, mais ou menos de 7 a 14 anos? Só para ter uma ideia. Né? Lógico que eu estou falando desses caras, você está sabendo quem está se tratando, obviamente, né? Porque nós estamos falando dos 2 maiores comunicadores dessa geração. Cada um tem mais de 2 milhões. Eu duvido que um dos filhos de vocês não saiba quem é. Então você, como pai, está ligado a isso, né? Porque se você acha que hoje o seu filho é comunicado através do coitado do professor que rala durante a semana toda para influenciar o seu filho, você está enganado. O professor ganha pouco, trabalha muito e só leva bordada na cabeça, porque quem influencia não são eles, são esses influenciadores tecnológicos, são eles que influenciam, são os colegas. Ou você ainda acha que festa de pré-adolescente, adolescente não fala nem jovens, o pessoal vai para comer coxinha, tomar Coca-Cola e cantar pique-pique no fundo. Para com isso. Se você acha que hoje os aniversários são esse tipo de coisa, você está em outro século. E se você acha que precisa aprender mais como pai,
Como mãe, você que é avô, que é avó, você que trabalha com adolescente, próximo sábado, encontro de pais e cuidadores com Sérgio e Magali Leoto. Tem pai que está dormindo toca, está totalmente por fora do que está acontecendo. E não tem ideia das influências dos nossos filhos hoje, desses comunicadores, os youtubers da vida, os blogueiros da vida, tem uma influência enorme. E nos grupos familiares nós estamos estudando sobre ética cristã. Então foi fundamental essa semana falar sobre como o relativismo atinge a questão da educação. Eu sei que você está em grupo familiar, você está inserido nisso, porque é extremamente importante nós como igreja termos essa maturidade. Por isso que a gente abriu. Pode vir da minha adolescente, pré-adolescente, quem você quiser trazer, seu avô, sua avó, bisavó, tataravó, quem você quiser, porque é um tema fundamental que estejamos conscientes, meus irmãos. Não dá para misturar algumas coisas. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Você ir no aniversário, no sábado à noite, uma festa de casamento, no sábado à noite, e ficar dançando e cantando música da Anitta, e chegar aqui domingo de manhã e dizer que Deus é o seu prazer maior, há algo de errado, ou com você, ou com a Anitta, ou com Deus. Você tem que decidir de que lado você está. Ou você... Não há neutralidade. Não há neutralidade nisso. Se você quiser ser amigo de Deus, consequentemente você será inimigo do mundo. Mas se você quiser amar o mundo, consequentemente você será inimigo de Deus. Eu não quero ser inimigo de Deus. Você quer ser inimigo de Deus? Então resolva de que lado você está. Ou você é amigo do mundo, ou você é amigo de Deus. A Bíblia é clara quanto a isso. Pode deixar, pregador. E o que é a solução então para tudo isso? Vou pegar o celular do meu filho, não escuta mais Felipe Neto, joga na privada. Agora em casa só música gospel, nem escuta mais nada. Essa é a solução? Não. Não é legalismo. A solução significa ter a Jesus como Senhor da sua vida e os valores do reino como algo inegociável. Porque quanto mais eu sou amigo de Deus, menos eu quero saber do mundo. Quanto mais eu sou apaixonado por Jesus, menos eu quero saber dessas coisas do mundo. Não é uma questão de entrar no legalismo. Você pode se divertir, pode sair com os amigos, desfrutar, mas você ter a Jesus como Senhor da sua vida vai te fazer, acima de tudo, amar a Deus. Eu não deixo de fazer isso ou aquilo porque a igreja não permite. Não, mas porque o meu desejo é agradar a Deus. Ver Deus feliz e ter os valores do reino, acima de tudo, no meu coração. O terceiro e último ponto. A solução de nossos problemas, a humilhação. A solução de nossos problemas é a humilhação. Humilhação significa fazer alguma coisa abaixada, diminuída, nivelada ao chão. O versículo 7, Tiago nos orienta a resistir ao diabo. O diabo não é para ser temido, é para ser resistido. E a palavra de Deus nos garante que ele fugirá de nós. Ele fugirá de nós, por causa da autoridade que nós temos pela morte e ressurreição de Cristo. A Bíblia nos garante que ele fugirá de nós e podemos exercer a autoridade espiritual no nome do Senhor sobre o nosso adversário. Agora a questão é, como resistimos ao diabo? Primeiro, somente na sujeição a Deus. Não é por você mesmo. Somente sujeitos a Deus e a sua vontade é que nós podemos resistir ao diabo. Não adianta ficar fazendo a oração de amarrar o capeta e da lagartixa que ele fica grudado. Não. É a oração
da sujeição a Deus. Somente sujeitos a Deus é que podemos resistir ao diabo. Segundo, mantendo-nos perto de Deus. Quanto mais perto de Deus ficamos, mais parecidos com Jesus nós nos tornamos. Vou repetir: quanto mais perto de Deus ficamos, mais parecidos com Jesus nós nos tornamos. Porque a comunhão é essa mão dupla, o meu relacionamento com Deus e Deus comigo. E se eu não faço isso, o pecado divide a minha mente, conforme diz aqui o versículo 8. Resistimos ao diabo através da comunhão com Deus, que implica em purificação, em santidade, e humilhando-nos diante de Deus. Meus irmãos, quando a gente fala de humilhação diante de Deus, quer dizer que a nossa geração tem perdido a consciência de pecado. Pecado se tornou uma coisa assim: tudo bem, Deus perdoa, vamos para lá. E a gente passa a tratar o pecado de uma maneira leviana. Lógico que é a ação da graça de Deus sobre a nossa vida, mas entrou num tal da gente não parar para refletir sobre o nosso pecado. Por que eu pequei? Aonde começou o problema? Não, pequei, Deus perdoa, vamos para frente. Vamos para frente. Sem quebrantamento, sem humilhação, sem tempo de qualidade diante de Deus. Quanto mais tempo de qualidade você tem na sua devocional diante de Deus, mais o Espírito Santo vai mostrando áreas na sua vida a serem tratadas, a serem confessadas. E quem confessa tentações evita depois confessar pecados. E depois Tiago nos fala sobre a proibição de falar mal dos outros. No versículo 11, ele diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Se você não tem nada para falar do irmão, não fale nada. Mas não vamos falar mal, porque é muito desagradável. É muito desagradável a gente conversar com gente que fica falando mal dos irmãos, seja pessoalmente, por telefone ou por WhatsApp. E quando a gente começa a falar mal do irmão, sem que ele esteja presente, sem que ele possa se defender, nós temos que entender que, acima de tudo, nós estamos pecando, não somente contra o irmão, mas principalmente pecando contra Deus. Quando falamos mal do irmão, nós estamos pecando contra Deus. Então, o que eu devo fazer se alguém vier falar comigo sobre algum irmão? Primeiro, perguntar se ele já falou com aquele irmão sobre o problema. Você já falou com ele, então, sobre esse problema? Não falei. Então, segundo Mateus 15, vai lá e fale você com ele sobre a questão, se você acha que ele está errado. Porque a última coisa que adianta é a gente ficar trocando fios em conversas paralelas. Aí eu vejo um problema aqui com o William, e eu vou falar com o Paulo: olha, Paulo, o William, tal coisa. Não, se eu tenho algum problema com ele, se eu vejo alguma coisa errada na vida dele, eu tenho que buscar esse irmão para falar. Não é o assunto que a gente vai poder ter tempo de tratar agora, mas eu tenho que buscar exatamente esse irmão. Mas também não devo me omitir de falar com esse irmão. Um dos grandes problemas que nós temos na igreja é a omissão. A gente não consegue tratar os assuntos como devidos, porque a gente não quer ter problema com o irmão, quer ficar legalzinho com todo mundo, politicamente correto. Vejo o irmão agindo mal, mas para não ter problemas com ele, eu deixo ele do jeito que está, ou vou falar com outro. Não, você tem que falar exatamente com esse irmão. Exortá-lo se ele está errado biblicamente, animá-lo na fé, ajudá-lo a corrigir. Exortar significa chamar ao lado e falar baixo. Essa deve ser a nossa atitude. Mas se ao invés de falar com o irmão, começo a falar com terceiros, quem está pecando sou eu. E Tiago deixa claro que quem faz isso é um julgador da lei. E qual é essa lei? É a lei régia, é a lei do amor, que está em Mateus 22, 37 e 39, conforme está no slide. Respondeu Jesus:
Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Tiago fala também sobre a falta de condições para falar mal do outro irmão. Versículo 12, ele diz: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o seu irmão? Meus irmãos, nós não somos melhores do que ninguém para a gente ficar julgando os outros irmãos. Repito, não devemos ser omissos. Se o seu irmão está equivocado, você deve falar com ele diretamente. A última coisa que adianta é você fazer comentários paralelos em relação a isso. Eu só posso crescer como discípulo de Cristo se eu estou disposto a aceitar a correção dos irmãos sobre a minha vida. Eu só posso crescer como discípulo de Cristo se, ao invés de eu ficar observando a falha dos outros, eu começar a observar, acima de tudo, aquilo que está no meu coração. Por isso, a única coisa que destrói o amor ao próprio eu é centralizar Deus como a razão principal da nossa vida. O seu eu, a busca pelo hedonismo, pelo prazer como fim em si mesmo, só vai parar quando Deus for centralizado como razão principal da nossa vida. Não é algo simplesmente da sua força, é só quando Deus passa a ser o meu prazer maior, a satisfação maior do meu coração, é que isso é tratado em mim. Por isso que a submissão ajuda a quebrar o amor próprio. Por isso que na igreja todos precisam discipular e serem discipulados. É a bênção de uns para com os outros. Porque todos nós somos aperfeiçoados ao caráter de Cristo através do corpo, da bênção, da família de Cristo. Porque o amor ao irmão nos livra do legalismo. O amor aos irmãos nos livra de centralizarmos a vida em nós mesmos e agirmos com graça e com tolerância um para com os outros. É mais difícil agir com graça. É mais fácil quando nós categorizamos os irmãos. O grupo 1 são aqueles meus chapinhas, aqueles que eu quero estar junto, esses chegados. O 2, mais ou menos, algumas vezes. O grupo 3, paz do Senhor, margem de segurança. E o grupo 4, Deus me livre. Fica mais fácil a gente agir assim. Mas quando a gente permite que, pela graça de Deus, o Senhor invada o nosso coração, nós, como igreja, sinalizamos o reino de Deus aqui na terra, porque a igreja deve ser o local de maior manifestação da graça de Deus. Por isso somos igreja. Por isso estamos aqui, para manifestar a sua graça. Se estivermos centrados em Deus, amando sobre todas as coisas, nossos desejos e sentimentos estarão equilibrados. Porque Deus permite um equilíbrio entre eu amar a obra de Deus em mim, eu amo a obra de Deus em mim, mas eu não permito que o meu eu seja ressaltado. O amar mais a Deus me liberta de mim mesmo. Quanto mais eu amo a Deus, eu fico liberto do meu próprio eu. É isso que Paulo nos ensina. Isso só vem através da submissão a Deus. E Tiago, ele começa a falar algo muito interessante sobre os planos. Você tem planos para a sua vida? Não há problema em você ter planos. E essa semana aconteceu algo muito interessante. Meu amigo e colega Denilson, que é pastor da igreja metodista, aqui próximo, eu fui visitá-lo e damos inclusive uma ajuda financeira para ele, porque alguns dias atrás, ele mora aqui atrás do riozinho, que tem a casa dele, e ele estava em casa, era mais ou menos umas 2 horas da manhã, ele tinha ido para São Paulo ministrar, chegou,
a sua esposa estava dormindo, e ele foi tomar banho. De repente ele começa a escutar assim um barulho, abriu a janela, não viu nada. De repente entra a esposa dele correndo no banheiro e fala: sai correndo que a casa está pegando fogo. Porque, para resumir a história, o bebedouro da casa teve um superaquecimento, aquilo foi espalhando fogo por toda a cozinha, não passou da cozinha, mas aquilo foi aquela fumaça tóxica, e o filho dele conseguiu subir pelo telhado, eles saíram da sacada. Se tivesse grade, todo mundo tinha morrido. Resultado, eles acabaram, graças a Deus, se livrando. Mas conversando com ele, eu fiquei muito pensativo, porque a casa dele, além de pegar fogo em toda a cozinha e ter que passar por uma reforma, ele não tinha uma roupa para vestir, já que todas ficaram com cheiro de queimado. A casa vai ter que reformar inteira, móveis, perdeu. E ele falando: estava tudo certo, a vida tudo normal, tudo tranquilo. Agora, graças a Deus, os irmãos presentes, e lavando roupa, lá nas dependências da igreja, o pessoal levava almoço para eles, arranjaram uma casa para eles ficarem. Mas ele falou: sabe quando sua vida assim, você não sabe onde está um documento, você não sabe onde está uma roupa sua, da noite para o dia tudo mudou. Eu me lembrei do que Tiago fala, que a nossa vida foi como neblina, tudo se dissipa tão rapidamente. Quantos planos nós fazemos, e não há nada de errado de fazermos planos, mas onde estão os nossos planos? Está no egoísmo, na busca do meu eu? Ou Deus faz parte desse meu projeto? Eu estou consultando a Deus, eu estou entrando nesse projeto, a minha agenda, Deus está presente no meu projeto, Deus está presente na minha agenda que eu já resolvi durante toda a semana, ou estou sujeito à agenda dele? A palavra de Deus nos chama a uma dependência. Deus está nos seus planos? É o que nós veremos próximo domingo: planos humanos versus planos de Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer pela Tua palavra, que é vida e verdade. Senhor, quando nos confrontamos com a Tua palavra, queremos ser confrontados pelo Teu Espírito Santo nas motivações do nosso coração, nas motivações da nossa oração, nas motivações dos nossos planos, a tendência do eu do nosso coração entre aquilo que desejamos, da centralidade do Senhor em nossa vida, da nossa motivação ao falar do nosso irmão. E olhamos para nós mesmos e reconhecemos o quanto precisamos do Senhor. E te pedimos misericórdia em nome do Senhor Jesus. Livra-nos da imaturidade. Livra-nos de sermos crianças centrados em nós mesmos, buscando o nosso eu de uma maneira desenfreada. Não queremos ser amigos do mundo. Somos teus amigos. Livra-nos de um evangelho domingueiro, que saímos daqui já com todos os nossos planos e objetivos traçados, visando o nosso próprio eu. Leva-nos a um arrependimento profundo e uma atitude madura como discípulos de Cristo. Centralizarmos o Senhor como nossa motivação principal. Queremos te amar sobre todas as coisas, Senhor. Porque somente te amando sobre todas as coisas, o nosso eu será subjugado. Porque essa é a nossa motivação.
Queremos que o Senhor seja glorificado. Queremos que o Senhor seja honrado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé.